Olha, começar pelo miúdo. Miúdo não, meu Deus do céu, eu chamei de miúdo, é novato lá do Supremo, que afrontou a jurisprudência do próprio tribunal, aceitou uma entidade que não tem caráter associativo trabalhista, essa coisa, não é entidade de classe, aceitou como parte legítima num processo quase e um mandou a grupo de igreja. WhatsApp. É um grupo de WhatsApp, praticamente. É um grupo de WhatsApp, a tal da... Como é que é o nome? A Associação dos Juristas Cristãos, não sei o que é mais, né? Uma bobagem dessa Associação aqui. dos Juristas Evangélicos. E, bom, só por isso, todos católicos e ubandistas e outros, principalmente os ubandistas, porque os pentecostais, etc., não gostam dos umbandistas, só por isso já eles não teriam essa legitimidade, né? Eles não têm legitimidade nenhuma, isso é fictício, não tem o mínimo sentido. Outro dia até eu tive uma treta, eu vou fazer uma inconfidência aqui. Opa! Eu tive uma treta, porque eu dei um parecer, junto com o Pedro Serrano, para que a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, a BJD, tenha legitimidade para ingressar no Supremo Tribunal. Aí alguém disse, o professor deu um parecer para a BJD e agora está dizendo que a Associação dos Juristas evangélicos aí, agora esses não têm. Eu digo, claro que não. Pior é que a crítica veio exatamente pelo lado da esquerda. Ora, desde quando a Associação dos Juristas pela Democracia, que tem âmbito nacional, tem algo a ver, ou pode ser comparada com a Associação de Juristas Cristãos ou Evangélicos, quando, num Estado laico, eles representam quem? Essa é uma questão. Uma coisa é democracia, outra coisa é cristão. Essa discussão não pode ser colocada no mesmo patamar. Portanto, o Supremo Tribunal não vai aceitar a legitimidade da associação, essa que o próprio ministro Marco Aurélio já falou também, vários, e é muito difícil. Agora, isso também não é relevante, se eles quiserem ter essa legitimidade, a Associação dos Juristas e tal, I rest my case aqui, eu dou de barato que eles tenham, pronto, aí não tem mais treta. Eles têm legitimidade, só que o mérito é que não dá, né? Professor, queria entender como é que um juiz do Supremo pode desrespeitar aquilo que foi estabelecido pelo próprio pleno do tribunal, porque eu não acho que ninguém tem nenhuma dúvida de que uma decisão de 11 ministros vale mais do que uma decisão de 11 ministros. Mas eu queria que o senhor nos ajudasse a explicar para as pessoas por que o Cássio acha que ele é maior do que o plenário do Supremo, que os outros 10 colegas que tomaram a decisão anterior, que equiparava o direito ao culto, por exemplo, ao direito de ir e vir, direito à vida, direito a não sei o que mais, tudo está lá no mesmo parágrafo da Constituição, no mesmo artigo da Constituição. Por que o direito de culto ele entendeu que vale mais do que, por exemplo, a nossa liberdade de dizer coisas, ou o nosso direito de ir e vir? Até porque o direito de ir e vir pode ser suspenso por prefeitos e governadores, né? Pois essa é a decisão do plenário. A decisão do plenário dizia, porque essa é uma questão que as pessoas têm que entenderem, que o Supremo já havia decidido que quem cuida das restrições, fechamentos, restrições, são os estados e os municípios. Só para as pessoas entenderem, a discussão não é simplesmente se pode ou não pode ir ao culto ou entrar no mérito das pessoas terem suas crenças, etc. Isso é secundário. Cada um acredite. Se eu tiver uma crença de comer 3 pescoços de galo índio por dia, isso é um problema meu. Eu só não posso pedir que o Estado me forneça os 3 pescoços de galos índios, se me entende. Essa é a questão. Então, eu tenho crenças, mas não posso exigir do Estado que me forneça a liberdade ou até um salvo-conduto e ir até a igreja. A questão é anterior. Existia uma decisão de plenário pela qual se fez um federalismo cooperativo, e correta decisão, dizendo, imagine, ontem ainda dei uma entrevista numa televisão aqui do Rio Grande do Sul,
dizendo, imagine você, dizia para a senhorita, simpática que me entrevistava, eu digo, imagina você se o Supremo não tivesse dado essa decisão, essa que nós estamos falando, que foi confrontada pelo Nunes Marques, erradamente, imagine se o Supremo tivesse negado aquela decisão, negado aquele pedido, e só Bolsonaro tivesse cuidado da pandemia. O que vocês acham, vocês dois aí, os nossos telespectadores, se o Supremo tivesse negado a decisão? Hoje tem 333 mil mortes. Imagine se só o Bolsonaro cuidasse e que o prefeito não pudesse restringir. Imagine que o governador de São Paulo ou outro governador lá da Bahia e tal, esses que foram objetos dessas ações, não pudessem impedir cultos, impedir aglomerações em praias, em baile funk, etc. Imagine se não pudesse, só o presidente da República pudesse. Não sei se ainda haveria país e nós já estaríamos com 2 milhões de mortes. Eu não sei como, eu não sou futurologista, mas posso, com elementos objetivos, entender a importância, para ser bem objetivo na resposta, a importância da decisão do Supremo Tribunal naquele momento que disse que estados e municípios também podem fazer. Agora, o que as pessoas acham, particularmente sobre isso, não concordo com o Supremo. Nós temos que cumprir, não tenha dúvida. Aí a associação, se eles são juristas, se eles se dizem juristas, embora juristas seja uma coisa mais ampla do que advogados, deveriam saber que uma decisão do Supremo dessa, ela é vinculante e vale. E um ministro não poderia dar a liminar. A Associação dos Juristas deveria saber disso. Né? Professor, eu não entendo nada dos meandros ali do STF, eu sei que como eles têm muitas interpretações e tal, mas assim, quando existe uma lei de colegiado como essa, que foi feita e que todo mundo votou, não deveria ser, se fosse, não teria como isso se tornar uma coisa que não voltasse a ser discutida, porque, de novo, quarta-feira, eles vão sentar sobre o mesmo assunto num país que tem 4 mil mortes por dia, num país que está dando R$150 para que as pessoas comam o mês inteiro. Quer dizer, não tem como, uma vez decidido pelo colegiado, não dá para simplesmente isso não voltar a ser discutido. Uma pessoa pode fazer tudo isso que está fazendo agora? Veja, eu diria que sim e não, porque eu sempre penso no futuro. Às vezes, um ministro pode, em circunstâncias específicas, demonstrar que o plenário, aquilo que o plenário decidiu, não é exatamente a mesma coisa daquele pedido que entrou. A gente chama isso de distinção. Então, a resposta para a sua pergunta, não pode. Em circunstâncias extremas, imagine você, porque eu sempre sou muito cauteloso, além de elegante, polite, assim, eu sou cauteloso. Veja que amanhã a gente tem uma decisão de um colegiado avesso a propostas mais progressistas, ou mais garantistas, para não falar em política, garantistas. Logo, o Bolsonaro vai colocar mais um ministro e a maioria não garantista pode ser maior. E imagine, por exemplo, que o colegiado forme uma posição que a gente critique e diga que ela não está compatível com a Constituição. E tem um direito aqui desse canal específico que tenha sido censurado e que o plenário tenha dito X. E nós, com convicção, aí eu, como advogado, vou demonstrar para o Supremo de que este caso específico deste canal aqui da democracia não se enquadra na decisão que o Pleno decidiu. Então, aí a resposta seria não. Em regra, sim, na especificidade. Por vezes, isso acontece todo momento, aí nós mesmos estamos agora pensando e sustentando, por exemplo, que uma turma
já decidiu a suspeição. Não pode ir para o plenário. Então, para também deixar claro para os nossos, pela minha prudência, a suspeição do Lula, do Sérgio Moro, já está decidida. Se agora o plenário vier a decidir que não, ele estará cometendo um equívoco jurídico. Percebe o que eu quero dizer? Então, nem sempre o plenário pode decidir determinadas matérias. O caso da suspeição é um deles. E o caso da incompetência também. Eu sustento que a decisão sozinha do Fachin, porque ele tomou com base no regimento interno, ela não pode mais ser modificada no plenário. Então, veja que, respondendo com toda a minha prudência, o caso do Cássio, do ministro Cássio, Nunes Marques, ele errou. Nesse caso, o plenário é soberano e ele não poderia ter dado. Mas, em outras circunstâncias, lembram quando o presidente Lula teve negado seu habeas corpus por causa da colegialidade? Vejam como essas coisas são. Então, foi muito boa a sua pergunta, porque ela também, assim, porque a TV Democracia, enfim, tem uma audiência grande, para que a gente entenda esses pequenos meandros. Como você disse, isso é coisa de juridiqueza, e que a gente tenta explicar, é muito difícil saber, né, os meandros do direito, mas, veja, o caso Lula, o habeas corpus foi negado, e a suspeição, se ela for ao plenário, for negada, será um absurdo, e a própria decisão do Fachin, que já disse que era incompetente o juízo, o plenário não poderia modificar. Ao passo que o caso, este do Nunes Marques, isso que eu estou dizendo não é porque eu quero, eu posso demonstrar isso. O direito é uma coisa que, por mais que possa parecer aos leigos que olham, e há muitos jornalistas, que se pode arrancar qualquer coisa, que o direito é como um donuts, sabe aqueles bolinhos que tem um furo no meio, e nesse furo dá para preencher qualquer coisa? Eu diria não. O donuts é assim mesmo. Se você preencher o buraco do donuts, ele não é mais um donuts. Só para fazer a diferença entre o direito e o não direito. A gente tem uma expressão no jornalismo que é o seguinte: quando quando alguma mídia quer dar um número que não existe, a gente tortura até que eles cheguem lá, né? É isso, exatamente isso. A gente preenche o buraco do donuts e depois continua chamando ele de donuts. Mas o donuts só é um donuts porque ele tem um buraco. Depois ele não é mais. Então, o Einstein explicou a teoria da relatividade dele numa plateia enorme e ninguém entendeu. Aí uma senhora levantou e disse: professor, cientista e tal, eu não entendi nada, pode explicar mais simples? E ele foi lá e explicou de novo. E ela também não entendeu nada. Então, na 20ª vez ele explicou, pela 20ª vez, cada vez mais simples. Aí ela levantou e disse assim: Alvíceras, eu entendi agora. E ele disse: só que isso que eu acabei de dizer não é mais a teoria da relatividade, porque é impossível de explicá-la de forma muito simples.